Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de nós nessa noite. Amém? As nossas crianças podem acompanhar os professores para a salinha, onde serão ministrados na palavra de Deus. E hoje, irmãos, a gente vai ler não um, mas 3 textos. Às vezes as pessoas vão falar, meu pastor, lê um versículo só para pregar. Hoje vamos fazer diferente, nós vamos ler 3 textos. A gente está com um probleminha para projetar os textos ali, vamos ver se vai dar certo. Lucas capítulo 9, verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Nós lemos hoje à tarde, durante a nossa meditação sobre o batismo. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade de estarmos reunidos, para podermos aprender um pouco mais da Tua palavra, para aprendermos um pouco mais a respeito da Tua vontade para nós, ó Deus, como igreja, como povo do Senhor. E nessa noite eu te peço, Senhor, ministra o nosso coração através da Tua palavra. Vem, Espírito Santo, falar ao coração de cada um de nós e desperta-nos, ó Deus. Que essa palavra seja para despertamento das nossas vidas, para que haja, ó Deus, um entendimento a respeito da Tua vontade e um desejo de viver e cumprir a Tua vontade das nossas vidas. De maneira, Senhor, que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, o Teu propósito se cumpra através de nós como servos do Senhor e como igreja neste lugar. Nós oramos e declaramos a nossa dependência do Senhor e te pedimos, Senhor, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós meditamos um pouco a respeito do batismo. E o versículo que nós lemos diz para nós irmos e fazermos discípulos. E a ordem de fazer discípulos foi dada aos discípulos do Senhor. Eu queria meditar um pouco com os irmãos nessa noite. Qual é a nossa situação hoje diante do Senhor? Quem nós somos diante do Senhor? Nós somos multidão ou nós somos discípulos? O nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser, o nosso entendimento, o nosso comportamento diante de tudo aquilo que nós temos ouvido e visto e aprendido da parte do Senhor, qual tem sido a nossa resposta àquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem observado nas nossas vidas? Nós somos realmente discípulos do Senhor? Ou nós somos simplesmente parte da multidão, parte daqueles que estão andando e observando aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou? Porque, irmãos, o que vai fazer diferença na nossa vida é a nossa decisão, a nossa resposta àquilo que o Senhor tem nos chamado a viver e a fazer. Você vai observar que durante todo o ministério de Jesus existiam grupos distintos. Existia uma grande multidão que o cercava, que o acompanhava e observava tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele fazia, e alguns com algumas expectativas e outros com expectativas diferentes.
Mas havia dentro dessa multidão 70, e esses 70 eram aqueles que foram enviados e se maravilharam daquilo que Deus havia feito por intermédio deles. Mas dentro dos 70 haviam 12, e esses 12 discípulos, aqueles que estavam próximos do Senhor, aqueles que estavam convivendo com Ele todos os dias, ouvindo o seu ensinamento e observando aquilo que Ele fazia, aprendendo com aquilo que Ele falava e aprendendo com aquilo que Ele ministrava e fazia durante o dia. E dentre os 12 havia um que era mais chegado a Ele, que reclinava no peito do Senhor, tamanha a liberdade, tamanha a proximidade. Mas tudo isso, irmãos, não era porque Jesus havia escolhido dessa forma, não é porque Jesus havia determinado ali simplesmente, mas porque essas pessoas correspondiam a um chamado do Senhor ou não, entendiam o propósito dele ou não, e simplesmente cumpria, simplesmente se achegava. Agora, qual a diferença entre o discípulo e a multidão? Primeira coisa que eu observo, irmãos, a multidão busca um milagre. Você vai ver o tempo todo a multidão se aproximando e seguindo a Jesus, e às vezes o apertando. Uns queriam uma cura, o outro queria receber alguma coisa, outro buscava alguma situação difícil na vida dele, ele queria uma solução imediata, e a multidão cercava o Senhor o tempo todo e andava atrás dele. Você vai ver que quando ele multiplica os pães, os peixes, aí que a multidão vem mesmo. A próxima vez que ele vai dar um sermão, a multidão aumenta e todo mundo se assenta para ouvir o que Jesus estava dizendo, porque na última pregação dele, ele multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão. E dessa vez, eu estou aqui, da outra vez eu pedi, mas dessa vez eu quero comer pão e peixe. Você vai observar que durante todo o tempo a multidão o apertava. Quando ele está indo para a casa de Jairo, a multidão que o cercava era grande, era tão grande que quando a mulher do fluxo de sangue vem e toca nas suas vestes, ele não consegue discernir visualmente quem foi que o tocou. Ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos respondem: Senhor, a multidão te aperta e o Senhor pergunta quem te tocou. Ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Mas o discípulo, ele não busca o milagre. O discípulo, ele busca conhecer e obedecer à vontade do Senhor. O discípulo é aquele que se aproxima do Senhor não porque ele tem algo para oferecer, não porque ele tem pão e peixe para oferecer, não porque ele tem simplesmente cura, não simplesmente porque ele tem uma bênção para oferecer, mas o discípulo é aquele que se aproxima do seu mestre para aprender dele, para entender aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está ensinando, para observar aquilo que ele está fazendo, para entender e se colocar debaixo da vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas para aquele que está debaixo da sua vontade. E o discípulo não é aquele que simplesmente o acompanha e observa aquilo que ele faz, esperando ver o milagre, esperando receber o milagre, mas é aquele que está junto dele para aprender dele. Irmãos, e quem somos nós nessa noite? Quem é você nessa noite diante dessa palavra? Como tem sido a nossa vida, a nossa caminhada na presença do Senhor? Nós estamos simplesmente observando e querendo receber um milagre, uma resposta imediata, uma solução de um problema, uma cura. Eu tenho buscado e eu tenho me interessado e desejado conhecer o Senhor e ter intimidade com Ele e me relacionar com Ele de tal forma que Ele possa me encher do Seu Espírito Santo e eu possa ser instrumento, vaso nas mãos dEle. Quem sou eu diante dessa palavra nessa noite? Eu sou aquele que tem observado ao longe e tem me tornado alguém religioso, que vem aos cultos e simplesmente canta alguns cânticos e às vezes não se interessa pelo cântico porque eu quero ouvir a palavra, e ouve a palavra e recebe a oração e vai embora. Ou eu tenho sido aquele que tem ido ao encontro do Senhor e diz: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor me ensinou nessa noite. Eu quero conhecer o Senhor e eu sei que a intimidade do Senhor é para aquele que teme e busca o Senhor, e Senhor, esse sou eu. Segunda característica, irmãos, é que a multidão ela vai e vem. Você vai ver que de vez em quando acontecia alguma coisa, a multidão afluía porque queria ouvir alguma coisa, mas de repente Jesus falava uma palavra mais dura e a multidão o abandonava e aí parava de seguir.
Porque a multidão, irmãos, ela oscila de acordo com as emoções. Não, hoje eu estou com vontade de ir na igreja, eu estou com vontade de cantar louvores, com vontade de ouvir a palavra, mas no outro dia, não, hoje eu estou tão cansado, estou tão desanimado. Não, hoje, Deus entende, hoje eu vou ficar quieto em casa. A multidão é aquela que vai de acordo com as circunstâncias, quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, vai para os pés do Senhor e busca e ora, e quer ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, que o Mestre está dizendo, mas quando as coisas voltam ao normal e fica tudo tranquilo, ele relaxa. Ele para de seguir, ele para de acompanhar, ele para de estar atento àquilo que está sendo ensinado, e vai viver a vida, vai viver aquilo que lhe apraz, aquilo que ele deseja no seu dia a dia. A multidão se aproxima em busca de facilidades por caminho, à procura de soluções, à procura de alguma coisa que torne a sua jornada mais fácil, que eu não tenha que ir andar uma grande distância para encontrar pão e peixe, mas que eu encontre aqui. Que eu não tenha que andar uma grande distância para alcançar cura e receber alguma coisa, mas que eu receba aqui na presença do Senhor, que eu não tenha que gastar dinheiro com médicos e remédios e exames e um monte de coisa, mas que eu receba aqui, que alguém ore por mim e eu receba. A multidão, ela vai e vem, porque é de acordo com o momento, de acordo com a emoção, de acordo com o sentimento. Mas o discípulo, ele permanece. Quando a coisa fica difícil, quando a coisa aperta, quando a palavra não é favorável, quando eu ouço aquilo, uma correção, algo que eu não gostaria de ouvir, ele, mesmo diante da situação, às vezes ele engole o choro e diz: amém, Senhor, eu não queria ouvir isso, mas eu recebo essa palavra, eu entendo, e eu vou permanecer, eu vou caminhar diante do Senhor. O discípulo é aquele que, quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim, e a multidão falou: esse discurso é pesado demais, e foram embora. Jesus vira para os discípulos e diz assim: vocês também não querem ir? E Pedro diz: Senhor, para que iremos, só tu tem palavra de vida eterna? Irmãos, quem somos nós na presença do Senhor nessa noite? Nós somos a multidão que vem e vai de acordo com a emoção, de acordo com a circunstância. Se está tudo bem, eu estou servindo a Deus. Se a coisa aperta, eu me afasto, eu desanimo, eu me abato. Ou sou aquele que, mesmo em situação difícil, mesmo quando a palavra é dura, mesmo quando a correção vem, mesmo quando o castigo vem, quando as coisas se apertam diante da minha situação, sobre a minha vida, eu permaneço firme. Diz: Senhor, me fortalece para que eu permaneça. Senhor, não me deixa desviar no meio do deserto. Senhor, eu quero permanecer, eu quero te buscar. Senhor, eu quero te servir, eu quero andar na tua presença. Quem somos nós, irmãos? Porque para ser discípulo tem alguns requisitos. O primeiro requisito, irmãos, é amar a Cristo. E esse amor precisa ser um amor tão grande que, quando eu olho para os meus demais afetos e os comparo com Cristo, eles se tornam pequenos. Quando ele diz aqui que aquele que não aborrece pai, mãe, mulher e filhos, não é digno de mim, ele está falando, não é aquele que faz raiva neles, não. Aborrecer aqui é amar menos. Se eu tiver que fazer algo que de repente o meu pai e a minha mãe vão olhar para mim e dizer: você vai fazer isso? Você vai me deixar aqui para ir servir a Deus? Eu vou ter que dizer: sim, eu vou, porque eu tenho um chamado, porque eu tenho uma missão a cumprir. Mas você vai deixar de fazer isso para mim, para você ir na igreja? Sim, quando eu voltar, eu vou fazer antes de ir para a igreja, mas eu vou. O discípulo, irmãos, é aquele que tem um amor pelo Senhor tão grande, que quando ele olha as demais coisas ao seu redor, e ele olha para Cristo, é aquilo que Cristo fez na sua vida, a grande salvação que Ele derramou e alcançou a nossa vida. Quando eu olho o milagre que o Senhor fez na minha vida, e todo o esforço dele naquela cruz, derramando o seu sangue, sofrendo humilhação, sendo cuspido, sendo pregado no madeiro, tendo sido chicoteado,
até que as suas costas ficassem totalmente dilaceradas. Ele escolhe servir, ele escolhe morrer por amor. Eu olho para esse amor e digo: das demais coisas, para mim, Senhor, são como refúgio, como disse Paulo. O que Paulo estava chamando de refúgio, irmãos, não era coisas velhas e lixo e uma vida de miséria e pobreza, não. O que ele estava dizendo que era refúgio e lixo era o status que ele tinha, a importância que ele tinha no meio dos fariseus, dos sacerdotes, o título de cidadão romano que ele tinha, e não porque ele tinha comprado, mas porque ele tinha direito por nascimento. Ele olhava para tudo isso e diz: eu tenho tudo isso como refúgio, como perda, como coisa de nenhum valor, por causa do amor de Cristo. Esse é o discípulo. O problema é que muitas das vezes, quando nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor, nós valorizamos mais as coisas do que o Senhor. E aí, a outra característica, outro requisito do discípulo é que ele carrega a própria cruz. Carregar a própria cruz é estar disposto para morrer para os meus próprios desejos. É quando eu olho e eu tenho que escolher, ou eu sirvo ao Senhor, eu satisfaço o meu desejo, eu digo: Senhor, eu não vou satisfazer o meu desejo, eu vou mortificar a minha carne, Senhor, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço, mas Senhor, eu não posso voltar a satisfazer o meu desejo pecaminoso, aquilo que me atraía no mundo, Senhor, eu não posso me voltar para essas coisas. O discípulo é aquele que carrega a sua própria cruz, porque ele escolhe deixar de lado todos os dias aquilo que o dominava e vencer o pecado. Ele escolhe falar a verdade, ele escolhe fazer aquilo que é certo, ele procura aprender quais são as virtudes, os valores da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, e ele diz: Senhor, é isso que eu quero. Ainda que eu tenha que caminhar sozinho, mas é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou buscar na tua presença. Mas a multidão, irmãos, é aquele que, por causa de qualquer coisa, por causa de prazeres, por causa de status, por causa de momentos de satisfação pessoal, ele deixa de servir ao Senhor, ele deixa de estar na presença do Senhor para poder satisfazer o seu desejo, satisfazer a sua vontade, a sua carne. Quem somos nós, irmãos? Nós somos apenas pessoas religiosas que adquiriram o bom costume de ir à igreja, ou realmente nós amamos o Senhor e somos discípulos dele? Porque quando nós entendemos isso, tomamos a decisão de nos tornarmos discípulos. Ele tem para nós uma missão. E a missão começa com o ide. Nós somos chamados, irmãos, para anunciar boas novas de salvação. Eu não fui chamado para estar dentro da igreja, sentado nos bancos da igreja. Eu não fui chamado para estar assentado, ouvindo uma pregação simplesmente, cantando um cântico que foi conduzido pelo Ministério de Louvor e receber a oração no final. Eu não fui chamado para estar dentro de quatro paredes, sendo apenas como uma esponja, absorvendo aquilo que é falado e me inchando de tanto conhecimento. Não. Eu fui chamado para receber todo esse ensinamento, todo esse enchimento do Espírito Santo e sair das portas para fora e falar do amor de Deus e falar daquilo que Jesus fez na minha vida, de onde Ele me tirou, quando Ele me resgatou, quando Ele alcançou a minha vida, daquilo que Ele me libertou e aquilo que Ele tem feito na minha vida. Essa é a missão do discípulo. É falar de tudo aquilo que tenho vivido, visto e ouvido na presença do Senhor. É testemunhar lá fora do grande amor de Deus e daquilo que Ele tem transformado na minha vida. Porque existem pessoas lá fora, irmãos, que estão vivendo as mesmas mazelas e misérias que nós vivíamos quando estávamos longe do Senhor. E que precisam ouvir desse amor, e precisam ouvir dessa graça salvadora e transformadora. E foi a mim e a você que Ele escolheu para transmitir. Será que eu tenho sido discípulo, irmãos? Será que nós temos sido discípulos do Senhor verdadeiramente? Porque a segunda missão do discípulo é também fazer discípulos. Ensinar a outros pelo exemplo e pela palavra aquilo que eu tenho aprendido.
É me assentar com alguém que de repente está chegando, que está começando a caminhada e observar aquilo que ele está fazendo, como ele está agindo, como ele está caminhando e começar a compartilhar e ensinar o caminho, andando junto com ele, ministrando a palavra, ministrando pelo exemplo. Eu preciso fazer discípulos. Você precisa fazer discípulos. Mas que discipulado é esse? Eu só vou conseguir fazer um bom discípulo se eu for verdadeiramente um discípulo. Porque se eu for multidão, eu vou fazer um outro pior do que eu. É aquilo que Jesus fala com os fariseus: vocês não fazem discípulos, vocês fazem prosélitos, que depois se tornam piores do que vocês. Quem eu sou diante do Senhor, irmãos? Quem você é diante do Senhor nessa noite? Nós somos discípulos ou somos multidão? Porque aquele que é discípulo é sustentado por uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As coisas apertam, as coisas ficam difíceis. O Senhor nos corrige, o Senhor nos aperta, o Senhor aperta o cinto, o Senhor aperta os parafusos, a gente permanece. O Senhor está comigo todos os dias e Ele venceu, e eu sei que nele, se eu permanecer nele, se eu continuar firmado nele, na sua palavra, eu vou alcançar a vitória. Eu não sei quanto tempo vai demorar a luta, eu não sei quanto tempo vai demorar para atravessar esse deserto, mas eu permaneço nele, porque Ele está comigo todos os dias, é Ele que me fortalece, é Ele que me capacita, é Ele que me guia, é Ele que me toma pela mão direita, é Ele que é como uma voz, uma palavra por detrás de mim, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Qual promessa tem firmado a tua fé diante do Senhor? Você tem simplesmente esperado que se cumpra a promessa de um carro, de uma casa? Você tem esperado simplesmente que cumpra uma promessa, uma palavra de um casamento? Qual tem sido a promessa que tem me sustentado, irmãos? Porque se eu sou verdadeiramente discípulo, a promessa que me sustenta é a presença dele na minha vida, do meu lado me sustentando, mesmo que as coisas se tornem difíceis, mesmo que a enfermidade venha. É aquilo que Abacuque diz. O que Abacuque diz, irmãos, é que mesmo que tudo que eu conheço, toda a fonte de renda, toda a fonte de vitalidade, se dissipe diante dos meus olhos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Tudo aquilo que ele está dizendo é toda a fonte de prosperidade, de alimento que havia na sua época. Eram as plantações, era o gado, era aquilo que estava depositado no celeiro. Tudo isso era aquilo que sustentava a vida naquele tempo, como agricultores e comerciantes. Ele diz que mesmo que tudo isso se acabe, ainda assim me alegrarei no Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós temos sido como a multidão. Quando para de multiplicar o pão, eu me afasto, eu desanimo. Quando a cura não vem, eu me afasto, eu paro de caminhar. Quando a luta começa, eu paro de caminhar e digo: vou esperar melhorar, vou esperar acalmar. O discípulo é aquele que renuncia a si mesmo, toma sua cruz todos os dias e imita o Mestre. Quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, o que Paulo estava dizendo é que todos os dias eu procuro observar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que ele fez, como ele caminhou sobre a face da terra, e eu me esforço, eu esmurro o meu próprio corpo e procuro reduzi-lo a cinzas, para que eu consiga alcançar e viver aquilo que ele tem para mim. E ele está dizendo: assim como eu faço, assim como eu me esforço, você também precisa se esforçar, porque o reino de Deus, irmãos, é tomado por esforço. Eu preciso me esforçar, eu preciso me lançar na presença do Senhor, eu preciso me dedicar. É difícil às vezes vencer o pecado, é difícil às vezes vencer a carne, é difícil às vezes vencer a murmuração, a incredulidade, tantas coisas que se levantam diante de nós. Mas eu preciso me esforçar todos os dias, para que essas coisas não roubem a minha fé e não me destruam no meio da caminhada.
Ser discípulo é ir além de simplesmente frequentar os cultos, a fazer parte da multidão. Porque ser discípulo exige compromisso de amor. Eu não sou discípulo porque eu tenho medo do castigo, eu não sou discípulo porque eu tenho medo das consequências do meu pecado, eu sou discípulo não porque eu tenho medo do inferno, não, eu sou discípulo porque eu amo meu mestre, porque ele me amou primeiro, ele me alcançou quando eu estava longe dele, ele estendeu a sua mão de graça e misericórdia e me trouxe para perto dele, e por causa desse amor eu posso chamar o Senhor de Pai. Eu tenho a liberdade de me render diante do Senhor e saber que Ele me ouve, Ele me aceita, Ele quer ter esse relacionamento comigo. Ser discípulo exige obediência. Eu preciso estar disposto a obedecer, porque do que me adianta ouvir as palavras e sair daqui e continuar andando do jeito que eu andava antes? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Como tem sido a nossa caminhada, irmãos? Quem sou eu? Sou parte da multidão. Eu sou discípulo. Porque o discípulo está disposto a frutificar. Ele tem vontade de frutificar. Ele tem vontade de vida se rendendo aos pés do Senhor e olhar e poder dizer: é fruto do meu trabalho. Jesus me usou para alcançar essa vida. Jesus me usou para discipular essa vida, para fortalecer no meio do caminho. E quando ele olha, ele se alegra. O discípulo tem a vontade de ver o fruto do seu trabalho, mesmo que tenha que semear com lágrimas, mas com júbilo voltará trazendo os seus feixes. Ah, irmãos, é chegado o tempo de nós nos tornarmos verdadeiramente discípulos. E para isso acontecer, cada um de nós tem que se posicionar da forma que é necessário. Os discípulos foram chamados, cada um tinha sua ocupação, cada um tinha sua profissão, e de repente, quando o Senhor os chama, era difícil para eles, mas cada um deles se dispôs a deixar tudo aquilo que era por peso, por embaraço, e se lançar na presença do Senhor. E eu preciso tomar essa decisão todos os dias. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E a perguntar para Deus nessa noite: Senhor, quem sou eu na tua presença nessa noite? Senhor, quem sou eu? Eu sou parte da multidão, ou eu sou discípulo? Senhor, eu tenho te servido, eu tenho simplesmente andado junto com a multidão, esperando solução de algum problema, esperando alguma bênção, esperando que algo aconteça, esperando que o Senhor estenda a tua mão e faça algo que eu estou buscando. Senhor, quem sou eu? Senhor, eu tenho estado disposto a gastar os meus dias diante do Senhor para fazer a tua vontade. Senhor, eu tenho ansiado por aprender do Senhor e andar de acordo com aquilo que o Senhor tem me ensinado, ou eu tenho simplesmente levado a vida e um dia de cada vez, e se Deus quiser eu chego a algum lugar. Eu quero te convidar a se apresentar diante do Senhor nessa noite e falar: Senhor, se você chegou à conclusão que você faz parte da multidão, eu quero te convidar a falar: Senhor, me perdoa. Porque tem tanto tempo que eu estou vindo na tua casa, tem tanto tempo que eu levantei a minha mão e aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu descobri hoje que eu faço parte da multidão. Porque o meu coração está errado, a minha motivação está errada. Eu não tenho estado disposto realmente a te servir, a fazer a tua vontade, a entender o teu propósito. Eu não tenho me lançado na tua presença, eu não tenho cumprido o teu chamado na minha vida.
Mas nessa noite eu me arrependo e eu me posiciono, Senhor, a partir de hoje, eis-me aqui, Senhor, usa-me. A partir de hoje, Senhor, eu vou me lançar, eu vou pagar o preço, eu vou fazer o que for necessário para ser seu discípulo. E se você nessa noite olhou para a sua vida e para a glória do Senhor, você observou que graças a Deus você já tem se tornado um discípulo, eu quero te convidar a agradecer o Senhor e falar: Senhor, muito obrigado. Porque a duras penas eu tenho aprendido a ser discípulo, e eu te peço, Senhor, não me deixe parar na caminhada e deixar de ser seu discípulo e me tornar multidão. Mas eu quero te convidar a se lançar diante do Senhor nessa noite, porque esse posicionamento, é essa decisão que vai fazer diferença. É essa decisão que fazia diferença, que separava a multidão dos discípulos. Pai, nessa noite nós nos rendemos diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra ministrada ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado a um posicionamento na Tua presença. E, Senhor, e nessa noite eu te peço, toma nas Tuas mãos cada um de nós. E Espírito Santo nos convença. Senhor, se aquilo que nós estamos fazendo e vivendo, ó Deus, se identifica realmente como multidão, como parte de um povo que tem sido espectador da Tua obra, Senhor, nessa noite convence-nos. Perdoa-nos, porque temos perdido o nosso tempo sendo religiosos, sendo apenas pessoas que estão vindo e acompanhando e observando aquilo que o Senhor está fazendo. Mas, Senhor, nessa noite toma nas Tuas mãos e venha nos conduzir diante do Senhor. Venha nos renovar e venha, Deus, nos despertar a cada dia. E, Senhor, e venha nos fortalecer para que prossigamos, ó Deus, sendo discípulos na Tua presença. Para que assim como o Senhor usou os Teus discípulos no passado e através deles o Evangelho chegou até nós, Senhor, toma nas Tuas mãos as nossas vidas e ajuda-nos, ó Deus, a gastar os nossos dias na Tua presença, de maneira que o Teu nome seja glorificado, que outras vidas se acheguem diante do Senhor através das nossas vidas. Desperta-nos, ó Deus. Tira, ó Deus, toda preguiça, todo comodismo, toda indiferença, toda distração e ajuda-nos, ó Deus, nessa noite a sairmos da Tua casa, não mais como parte da multidão, mas, ó Deus, mais como discípulos do Senhor verdadeiramente. E venha, Deus, nos conduzir e nos fortalecer na Tua presença, Senhor. Por isso nós oramos, ó Deus, nessa noite, entregamos as nossas vidas diante do Senhor e clamamos por fortalecimento, por capacitação do alto, ó Deus, em nome de Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, a não resistirmos ao Teu Espírito Santo, a não entristecermos o Teu Espírito Santo, mas a nos posicionarmos diante do Senhor, de maneira, Deus, a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Nós oramos nessa noite, ó Deus, e Te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, com misericórdia.